Era uma noite fria e chuvosa, e eu estava dirigindo sozinho pela rodovia deserta. Havia saído tarde do trabalho e estava ansioso para chegar em casa. A estrada estava praticamente vazia, com apenas algumas luzes dos postes iluminando o caminho à frente. A chuva batia forte contra o para-brisa, dificultando a visão. A sensação de isolamento era palpável, e eu sentia um arrepio constante na espinha. Tudo parecia normal até que avistei uma figura no acostamento. Era uma mulher, encharcada pela chuva, com roupas rasgadas e o cabelo cobrindo o rosto. Parei o carro ao lado dela, pensando que poderia precisar de ajuda. Quando abaixei o vidro, ela levantou a cabeça lentamente, revelando olhos vazios e um sorriso perturbador. "Você pode me dar uma carona?" Ela perguntou, sua voz soando estranhamente distante. Apesar do medo que sentia, não consegui recusar. Abri a porta para ela, que entrou e se sentou no banco do passageiro, trazendo um frio cortante com ela. Tentei conversar, mas ela permaneceu em silêncio, apenas olhando fixamente para frente. A estrada parecia se estender infinitamente, e o tempo passava devagar. Depois de alguns minutos, comecei a notar que o rádio do carro estava estático, emitindo ruídos estranhos. Olhei para a mulher, que agora estava olhando diretamente para mim, com aqueles olhos vazios e o sorriso perturbador mais largo. De repente, senti uma dor intensa na cabeça e perdi a consciência por alguns segundos. Quando recobrei os sentidos, a mulher havia desaparecido. Olhei ao redor desesperadamente, mas não havia sinal dela. A chuva tinha parado e a estrada estava ainda mais deserta do que antes. Decidi continuar dirigindo, tentando manter a calma. Meu coração batia forte e eu só queria chegar em casa. Então vi algo que me gelou até os ossos. À frente, no acostamento, estava a mesma mulher, exatamente no mesmo lugar onde a havia encontrado antes. Parei o carro novamente, sentindo o medo crescer dentro de mim. Ela se aproximou do carro, mas desta vez não esperou que eu abaixasse o vidro. Em vez disso, ela começou a bater no vidro com força, gritando palavras ininteligíveis. Acelerei o carro, deixando-a para trás. Enquanto dirigia, olhei pelo retrovisor e vi que ela estava parada no meio da estrada, olhando fixamente para mim. Continuei dirigindo, mas a sensação de que estava sendo observado não desapareceu. O rádio do carro voltou ao normal, mas o silêncio era mais perturbador do que o estático. Finalmente, avistei uma pequena cidade à frente. Parei em um posto de gasolina e, tremendo, entrei para pedir ajuda. Contei ao atendente o que havia acontecido, esperando que ele pudesse me dar alguma explicação. Ele me olhou com uma expressão séria e disse: "Você parece ter encontrado a Lúcia. Ela era uma jovem que desapareceu há cerca de 10 anos. Morava em uma fazenda aqui perto e foi vista pela última vez pedindo carona exatamente nesse trecho da estrada. Dizem que ela foi pega por um caminhoneiro, mas nunca mais apareceu. Desde então, alguns motoristas relatam encontros semelhantes, mas sempre ao tentar ajudá-la, acabam enfrentando acidentes ou desaparecimentos inexplicáveis." Arrepios subiram pela minha espinha. Saí do posto, sentindo um frio profundo. Voltei para o carro, mas a sensação de que estava sendo observado não desapareceu. O rádio estava estático novamente, e o silêncio ao redor era perturbador. Enquanto dirigia de volta para casa, não conseguia deixar de pensar na história que o atendente havia contado. A cada sombra na estrada, meu coração disparava, e eu evitava olhar pelo retrovisor. A imagem da mulher encharcada e seu sorriso perturbador ficaria gravada em minha mente para sempre. Desde aquela noite,
Evito dirigir sozinho por estradas desertas, especialmente à noite. Afinal, algumas coisas são melhor deixadas no passado, longe das nossas estradas e das nossas vidas. Era uma noite sem lua e eu estava voltando de uma viagem de trabalho. A estrada estava deserta. Apenas a escuridão e a linha amarela dividindo as faixas me acompanhavam. O silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo som do motor do carro e do vento soprando lá fora. Eu havia decidido pegar um atalho por uma estrada secundária para economizar tempo, mas logo percebi que talvez tivesse sido um erro. Após cerca de meia hora dirigindo por essa estrada estreita e mal iluminada, avistei uma caminhonete parada no acostamento, com o pisca-alerta ligado. Uma sensação de desconforto tomou conta de mim, mas não podia simplesmente ignorar. Parei o carro ao lado da caminhonete e abaixei o vidro. Um homem de meia idade, com uma expressão de desespero, veio correndo em minha direção. Por favor, você pode me ajudar? Meu carro quebrou e meu telefone está sem sinal. Minha filha está no banco de trás e está passando mal. Olhei para a caminhonete e, de fato, vi uma jovem encolhida no banco traseiro. Contra o meu instinto, decidi ajudar. Claro, posso levá-los até a cidade mais próxima, respondi, tentando parecer calmo. Ele agradeceu repetidamente enquanto ajudava a filha a sair do carro. Ambos entraram no meu carro, o homem na frente e a garota no banco traseiro. Quando olhei para ela pelo retrovisor, notei algo estranho. Seus olhos estavam fixos em mim, sem piscar, com uma expressão vazia e perturbadora. Começamos a dirigir e o homem começou a falar sobre como estavam a caminho de uma visita a familiares quando a caminhonete quebrou. Mas sua voz parecia distante, como se ele estivesse lendo um roteiro. Quanto mais ele falava, mais inquieto eu ficava. A garota no banco traseiro não dizia nada, apenas mantinha aquele olhar fixo. De repente, senti um calafrio percorrer minha espinha. Olhei pelo retrovisor e vi que a garota agora estava sorrindo. Um sorriso largo e sinistro que não alcançava seus olhos. Meu coração disparou e uma sensação de pânico tomou conta de mim. Então, sem aviso, o homem ao meu lado agarrou o volante, tentando desviar o carro da estrada. Lutei contra ele, tentando manter o controle. O carro derrapou, saindo da estrada e parando bruscamente em um barranco. Saímos cambaleando do carro, e quando olhei para a caminhonete parada no acostamento, vi algo que me gelou até os ossos. Dentro da caminhonete estavam os corpos do homem e da garota, em avançado estado de decomposição. Olhei para os meus passageiros e vi que eles estavam desaparecendo como se fossem feitos de fumaça. Suas formas desvaneceram-se no ar, deixando apenas o silêncio mortal da noite. Voltei ao carro tentando recuperar o fôlego e entender o que havia acontecido. Com dificuldade, consegui ligar o motor e voltar à estrada. Dirigi o mais rápido que pude até encontrar um posto de gasolina, onde parei para pedir ajuda. O atendente, ao ver meu estado de pânico, me ofereceu uma xícara de café quente e ouviu atentamente minha história. Quando terminei, ele me olhou com uma expressão grave. Você encontrou os Morris. Eles desapareceram há 5 anos nessa estrada. As pessoas dizem que seus espíritos ainda vagam por aqui procurando ajuda. Muitos já tiveram encontros semelhantes, mas a maioria não sai ilesa. Saí do posto com a certeza de que nunca mais pegaria atalhos por estradas desertas. A memória daquela noite, dos olhares vazios e do sorriso sinistro, ainda me assombra. E sempre que dirijo à noite,
Olho para o acostamento com receio de encontrar novamente aqueles que nunca encontraram descanso.